Continua na Europa, nesse momento, o presidente Lula ao lado do presidente de Portugal, os dois falando com a imprensa e, inicialmente, o presidente português dando declarações, ele está lendo o discurso, às vezes agora sim, os dois estão se cumprimentando, terminou o discurso do presidente de Portugal e agora teremos o início da fala de Lula, depois do início da viagem dele a Portugal. A Jovem Pan acompanha um trecho. Presidente Marcelo Rebelo, meus queridos companheiros do Brasil que acompanham-me nessa viagem, companheiro ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, minha companheira esposa Janja, companheiros e companheiras jornalistas brasileiros e jornalistas portugueses. É sempre com grande prazer que me reúno com meus amigos portugueses. Hoje a ocasião é totalmente especial. Realizo minha primeira visita de Estado desde meu terceiro mandato, e retribuo a gentileza do presidente Marcelo Rebelo em comparecer à cerimônia da minha posse. E lá no Brasil ele cometeu um lapso. Você foi nadar no Lago Paranoá e ele foi mergulhar. E na semana seguinte apareceu um jacaré no Lago Paranoá. Então, da próxima vez, por favor, não deixe o presidente Marcelo nadar no Lago Paranoá. Esta visita também é especial por marcar o relançamento do nosso diálogo bilateral. Discuti com o presidente Rebelo iniciativas para ampliar nossas relações econômicas e comerciais e para dinamizar as atividades culturais e de cooperação educacional. É uma coisa muito importante, ou seja, nós estamos com o comércio quase na casa dos 6 bilhões. Os investimentos em ambos os sentidos e as operações conjuntas de nossas empresas são cada vez mais encorajadoras. E eu penso, presidente, que Portugal e o Brasil têm um potencial extraordinário para dobrar o nosso fluxo de comércio exterior. É preciso que a gente seja mais ousado. É preciso que a gente seja mais desaforado. E é preciso que tanto os nossos empresários quanto os nossos ministros conversem mais, discutam mais, projetem perspectivas de futuro no financiamento das nossas indústrias e na produção de novos produtos entre os nossos dois países. Eu acho que muitas vezes nós pecamos porque nós conversamos pouco. Muitas vezes nós pecamos porque pensamos, bom, Portugal é muito amigo do Brasil, não precisamos conversar. E nós precisamos conversar, porque o papel de um presidente da República é abrir a porta, mas quem sabe fazer negócio e quem tem competência para fazer negócio são os empresários. Portanto, nós temos que juntá-los em todas as nossas reuniões para que os nossos negócios possam crescer, a gente tenha a perspectiva de gerar emprego, de gerar crescimento econômico e melhorar a vida do nosso povo. E os desafios também têm que ser compartilhados. É preciso que Brasil e Portugal entendam o seguinte: se é verdade que Portugal descobriu o Brasil em 1500, é verdade que nesse século XXI os brasileiros descobriram Portugal. Em nenhum outro momento da história houve tantos brasileiros em Portugal como estão agora. E presta atenção, não são portugueses apenas portugueses pobres ou brasileiros pobres que vêm aqui para trabalhar. Nós temos muita gente rica, muita classe média alta, muitos profissionais liberais que têm casa e trabalham também aqui em Portugal.
Porque com a loucura desse mundo digitalizado, fica fácil morar em Portugal e trabalhar no Brasil, ou trabalhar no Brasil e morar em Portugal, ou seja, não tem muita diferença. E só ontem eu recebi 3 telefonemas de 3 empresários brasileiros que moram em Portugal. Por isso eu acho que nós estamos avançando muito e eu estou com muita expectativa dessa reunião que vamos fazer na cidade do Porto com os empresários portugueses e brasileiros. Nós somos 2 democracias que nesse momento, eu diria, nós estamos ameaçados pelo fenômeno do extremismo, da violência política e do discurso de ódio alimentado por notícias falsas. Elas instilam a desconfiança nas instituições e na política. É impressionante o que está acontecendo no mundo. Eu tenho 77 anos, eu nasci no fim da Segunda Guerra Mundial e eu não tinha visto ainda a política criar o clima de ódio que foi criada nesses últimos 5 ou 6 anos. Em que a indústria do fake news, em que esse mundo digital permite que com algoritmos se mexa com a cabeça do povo, se mude voto e que destrói quase 150 anos de democracia que foi construída a duras penas aqui na União Europeia e no mundo. Sobretudo no Brasil, que nós temos democracia há 30 anos agora, que nós vivemos o mais longo período democrático do Brasil, são 30 anos, e estamos vivendo uma situação do renascimento do extremismo, um documento efetivamente fascista, porque nega tudo que é da democracia, nega partido político, nega sindicato, nega organização social, nega imprensa livre, ou seja, é quase que fazer política no submundo, destruindo a ideia e os valores das instituições. E vocês acompanharam as últimas eleições no Brasil, vocês viram o que aconteceu, e não é só no Brasil, são em muitos outros países. Quando se começa a negar a política, o que vem depois é sempre pior. É sempre muito pior. Eu não conheço bem a política portuguesa, mas eu sei que aqui tem um linguajar muito próximo do linguajar que foi utilizado no Brasil pela extrema-direita, que eu diria que direita ideológica não tem nada, tinha muito de fascismo mesmo, sabe, de negação da política, de negação dos valores, e eu penso que esse é um risco que nós começamos a ter na eleição do Trump nos Estados Unidos, e eu não sei aonde vai parar. No Brasil, nós estamos trabalhando muito, estamos inclusive com um projeto de lei que vai entrar no Congresso Nacional na próxima semana, para a gente criar uma certa regulamentação para evitar a disseminação da mentira através da internet. E é quase que uma obrigação nossa lutar contra a desinformação indiscriminada como é feita hoje. Para isso, precisamos de uma governança eficaz, que leve em consideração também a responsabilidade de empresas de tecnologia em combater... Bom, aí a fala do presidente Lula nesse encontro com o mandatário de Portugal. E Nelson Kobayashi aqui nos nossos estúdios. No início do discurso ele falou sobre as relações econômicas entre os dois países, inclusive disse que é possível dobrar os negócios que são feitos entre os dois países, mas agora ele entra num tema mais sensível, que em relação à questão política, a divulgação das fake news. Ele deixou o Brasil no momento em que teve a primeira baixa no governo, o ministro do GSI, e também a discussão sobre o peso do judiciário na forma como o judiciário vem tratando o combate e a criminalização das pessoas que participaram dos atos do dia 8 e a participação, claro, do ministro Alexandre de Moraes. É uma participação decisiva na sua avaliação e de que forma você analisa essa fala do presidente Lula até agora?
Pois é, né, Tiago? A gente vê aí o presidente Lula fazendo um discurso, inicialmente apegado a um texto escrito, certamente por alguém de sua assessoria, por algum agente ali de algum dos Ministérios das Relações Exteriores, né? Mas ele lê um parágrafo e já começa a discursar de improviso, e quando ele discursa de improviso, ele volta a uma narrativa que é pregada no exterior a respeito da política brasileira, e veja só qual é a imagem que o presidente Lula leva para os países de fora, né, para o estrangeiro, de que o oposto a ele é fascismo, de que o oposto a ele é contra a imprensa livre, é contra a democracia, de que o oposto a ele é um radicalismo. Então, assim, isso é um discurso muito perigoso. É importante que essas pessoas pesquisem bem e que encontrem, de fato, o que de fato acontece aqui no Brasil. É um discurso perigoso, né? Porque ele faz, inclusive, críticas também ao presidente Trump dos Estados Unidos. Ele diz que ali é que começou essa onda de natureza, inclusive, fascista. Veja que são acusações, e na mesma frase em que ele faz essa imputação à sua oposição, de que seria uma oposição contra a imprensa livre, ele já anuncia também que na próxima semana vai anunciar um projeto de lei ao Congresso Nacional que visa regulamentar as mídias. Então, assim, há inclusive uma contradição, Tiago. E também, Kobayashi, a gente acompanhou agora há pouco nesse discurso que a gente está transmitindo ao vivo aqui no Jornal da Manhã, de Lula em Lisboa, com o presidente de Portugal, ele falando que muitos brasileiros moram lá no país, né? E a gente sabe que isso é bem verdade. Inclusive, ele diz que muitos brasileiros moram em Portugal, até mesmo trabalhando de forma remota, online, aqui para o Brasil. Por que será que Lula destaca isso e por que esse movimento se deu de tantos brasileiros se mudando para lá, Koba, na sua opinião? Pois é, a gente tem que se lembrar que esse movimento de imigração de brasileiros para Portugal não é tão recente assim. Isso não é do último ano, dos últimos 5 anos, isso é de cerca de uma década, 2 atrás, quando houve um grande movimento de imigração de brasileiros para Portugal. E exatamente naqueles primeiros governos do presidente Lula, né? E por que será que os brasileiros saíram do Brasil e foram para Portugal? Foram em busca de melhores condições de vida, melhores condições de salário, emprego, muitas vezes, estudo, muitas vezes. Então, inclusive, não favorece, não contribui, não testemunha a favor do Brasil essa informação de que os brasileiros estão saindo do Brasil para ir fazer a vida em Portugal. É claro que ele associa esse discurso a uma facilidade do mundo moderno, da tecnologia, do trabalho remoto, de pessoas que trabalham no Brasil e moram em Portugal e vice-versa. Só que a gente sabe que essa realidade não está tão apegada assim a essa realidade tecnológica pós-pandêmica. Essa é uma realidade de 2 décadas atrás, quando as pessoas saíam do Brasil por falta de oportunidades aqui e que eram oportunidades encontradas lá em Portugal. Mais um trecho da fala do presidente Lula nesse momento no encontro com o presidente português. Acompanhe. Por meio da CPLP, podemos trazer bons frutos a uma comunidade de quase 300 milhões de habitantes que faz de sua língua comum um poderoso instrumento de mobilização e conscientização. Aliás, eu acho, companheiro Rabelo, que era importante que a gente começasse a exigir que a ONU reconhecesse a língua portuguesa como língua oficial. Não é possível, vocês jornalistas talvez não saibam, mas a língua portuguesa não é tratada como língua oficial. Por isso, quando a gente vai na ONU falar, não é distribuído o material que a gente vai falar, sabe, em português para ninguém. Ou seja, nós temos que traduzir sempre em outra língua, e eu acho uma falta de respeito dos outros conosco e uma falta